Radiciação. Então vamos ver um pouquinho de radiciação, que serve como introdução ao estudo de função exponencial. Então, algumas regras da radiciação. Então, temos algumas regras, assim como a potenciação, as regras que a gente vai utilizar bastante. Então, começamos com essa daqui, ó. Então, nós temos a raiz quadrada de 5 elevado ao expoente 4. Então, de forma genérica, aqui vocês podem ver que o expoente estava fora, veio para dentro da raiz, sem prejuízo ao cálculo. Então, é possível fazer isso. Então, nós temos raiz quadrada de 5 elevado na quarta, então eu posso colocar o 4 para dentro da raiz lá como potência do 5. Tá? Não se utiliza muito, mas é importante saber essa propriedade aqui. Essa terceira propriedade aqui diz que quando temos uma raiz dentro de outra raiz, nós podemos pegar os índices dessas raízes e fazer a multiplicação delas e transformar numa única raiz. Ou seja, o que nós vamos fazer? Se tivesse raiz cúbica da raiz quadrada de 8, nós poderíamos pegar esse 3, multiplicar com o 6 e transformar numa única raiz. Ficaria a raiz sexta de 8. Daí continua com os cálculos, mas é algo que facilita bastante. Aqui nós também temos uma que também é bastante utilizada na hora da decomposição, né? A ideia é de que se nós temos um número e nós quisermos colocar esse número para dentro da raiz, nós podemos, tá? Então a gente pode colocar dentro da raiz, mas desde que ele seja elevado à potência de mesmo valor ao índice dessa raiz, que daí não vai ter prejuízo a conta, elas serão equivalentes. Então aqui como exemplo eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 5, ou 2 raiz de 5. Se eu quero colocar o 2 para dentro da raiz, eu coloco, mas ele vai ter que ser elevado ao índice dessa raiz. Então vai ficar assim, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Então assim está correto. Tá? Aqui, se quisesse desenvolver 2 ao quadrado 4, 4 vezes 5, 20, daria a raiz quadrada de 20, também é possível. Muitos cálculos a gente faz o contrário, de raiz quadrada de 20 a gente vem para cá, e daí dessa parte aqui a gente transforma nessa daqui. Então, o mais comum é resolver dessa forma. Nós vamos ver nos exercícios para frente. Essa aqui é muito utilizada. Essa primeira aqui, essa primeira regra, nós vamos fazer assim. Sempre que tiver uma potência elevando uma raiz e o índice dessa raiz for o mesmo valor da potência, nós podemos simplificar elas. Tá? Nós podemos cortar a raiz com a potência e deixar somente o valor que está na raiz. Então, aqui como exemplo, eu tenho raiz oitava de 3 elevado na 8. Então, posso simplificar a raiz oitava com a oitava potência e ficar, então, só o resultado, que é 3. Então, isso aqui equivalente a isso. Então, a gente vai utilizar bastante desse método. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, se eu quiser tirar o 2 para fora, eu posso cortar esse 2 da raiz com esse 2 da potência e fica o 2 livrezinho, sem a raiz. Já o 5, como tem expoente 1, não pode cortar com a raiz 2, né? Porque não é igual. Então, o 5 fica dentro da raiz. Então, um detalhe muito importante, muito utilizado. A quarta propriedade diz que se tiver um produto dentro da raiz, então eu posso separar em vários produtos de raízes, né? Então, se eu tenho raiz de índice n de a vezes b vezes c, nós podemos separar eles, né? Então, vai ficar raiz enésima de a, raiz enésima de b, raiz enésima de c. Então, aqui exemplificando, saindo da forma genérica para uma aplicação aqui, nós podemos então transformar ser raiz oitava de 3 vezes 6 como raiz oitava de 3 vezes raiz oitava de 6. Em alguns casos, essa ideia aqui de separar vai ficar mais fácil de resolver. Aqui nessa de baixo também, se fosse separar,
que é um produto, nós poderíamos separar raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 5. Então, também poderia, até ficaria mais fácil de visualizar por que chega nesse resultado aqui. Na divisão, a divisão segue a mesma ideia da multiplicação, tá? Então, se eu tenho a divisão, aqui a fração, nós podemos separar em duas partes, né? Então, raiz oitava de 7 e raiz oitava de 3. Tá? Então, só separa, usa a mesma ideia da multiplicação. E por último, quando nós temos um número elevado num expoente fracionário negativo, né? Então, lembrando que todo expoente negativo, para transformar ele positivo, tem que inverter a base. Então, aqui nesse caso, se fosse inverter a base, ia ficar 1 sobre A. 1 sobre A elevado na P sobre N. E daí, quando tem um expoente fracionário, nós podemos transformar em raiz, né? Sendo que o P, que é o numerador, fica como expoente do A e o N vai como índice da raiz. Então, aqui numa aplicação, vai ficar 1 sobre 3 raiz quinta de 1 sobre raiz quinta de 3. Só faltou o 3 aqui, tá? Um detalhezinho. Então, vamos para os exercícios, tá? Então, determine a raiz quadrada de 7.225, sem usar a calculadora. Aqui a ideia é usar o cálculo manual, lápis, caneta, papel, borracha, tá? Então, nós temos que decompor esse 7.225 em números primos, tá? Então, vamos dividir. Vamos ter que começar por 5, porque 2 e 3 não dividem 7.225. Então, vamos dividindo, né, a decomposição. Isso vocês aprendem no sexto ano, né? Essa decomposição. E vocês vão ver que raiz quadrada de 7.225 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vai voltar no 7.225. Então, aqui nós podemos escrever, ó, daquela propriedadezinha que a gente viu antes, raiz quadrada de 5 ao quadrado, raiz quadrada de 17 ao quadrado. E utilizando outra propriedadezinha, nós podemos cortar raiz quadrada com o quadrado, vai sobrar o 5 vezes o 17, né? Então, 5 vezes 17 igual a 85. Corta porque o índice aqui da raiz é o mesmo valor da potência, nos dois casos, tá? Então, a potência, a raiz quadrada não necessariamente precisa aparecer o índice 2, né? Então, quando não aparece, vale 2. Então, 85 é a resposta. Nessa outra aqui, calcule o valor da expressão, né? Então, várias raízes aqui. A ideia principal aqui é separar, né, essa fração, né? Podemos fazer essa separação, né? Raiz de 13 sobre raiz de 13, raiz de 13 ao cubo. Podemos separar que também é aceitável. Que sexto ano vocês também aprendem isso, que pode ser quando os denominadores são iguais, pode juntar os numeradores e escrever num único denominador. Então, daí faz separado. Raiz de 13 dividido por raiz de 13, dois números iguais, na divisão a resposta é 1, né? Agora, essa outra, nós vamos utilizar aquela propriedadezinha em que a gente tira da raiz, ó. Então, nós aprendemos que podemos colocar para a raiz, mas também podemos voltar da raiz. Então, o que está em cima do número, da base, ele vai como numerador. E o que está no radical, aqui no índice da raiz, vem no denominador. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Então, raiz quadrada de 13 ao cubo é a mesma coisa que 13 elevado a 3 meios. E raiz de 13 é a mesma coisa que 13 elevado a 1 meio. E aqui, então, utiliza a propriedade da potenciação, aquilo que a gente viu no outro vídeo. Então, 13 vai ser a única base, e daí diminui os expoentes, né? 13 meios de menos 1 meio vai dar 2 meios. 2 meios é igual a 1, então 13 elevado a 1 é 13. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então, separa ali, tá? Nas raízes, transforma essas raízes em expoente fracionário. Então, o que está na potência vai no numerador, no índice vem no denominador. Divisão de bases iguais, mantém uma base e diminui os expoentes. 5 meios menos 1 meio vai dar 4 meios.
4 meios é 4 dividido por 2, né? Dá 2. 13 ao quadrado, então vai dar 169. Então, só somar 1 mais 13 mais 169 vai dar 183. Essa outra aqui, então, essa aqui é bem fácil, né? Usa essa propriedade 3, que tinha lá nas regras da radiciação. Então, nós vamos pegar, basicamente, coisa bem básica, somar, multiplicar os índices das raízes. Então, nós temos raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quarta de 5. Então, nós vamos multiplicar essas raízes, né? Então, vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, raiz 24 de 5. Então, letra A. Isso é bem tranquilo. Qual é o resultado da simplificação da expressão 5 dividido por raiz 75? Aí nós vamos ter que usar a racionalização, tá? Porque ao simplificar isso, nós vamos ter que encontrar um desses valores. Então, vamos ter que ir racionalizando. Racionalizar é o conteúdo do nono ano, que a gente multiplica por raiz de 75 dividido por raiz de 75, o mesmo número. Por quê? Porque daí os dois raízes de 75 vai dar raiz quadrada de 75 ao quadrado, que daí a gente usa aquela regra primeira da radiciação, corta as raízes, vai ficar 75. Então, vai ficar assim, 5 raiz de 75, né? E raiz de 75 vezes raiz de 75 vai dar 75. Tá? Então, como não tem raiz de 75 aqui, nós vamos ter que pegar esse raiz de 75 e decompor. Fazer o que a gente fez lá no primeiro exercício, tá? Primeira atividade. Vamos decompor, vamos ver que raiz quadrada de 75 vai ser igual a 5 ao quadrado vezes 3. Ou 5 raiz quadrada de 3. Ó. Usa de novo aquela regra, né? Quadrado com raiz quadrada, corta e joga o 5 para fora. Então, vamos trocar o raiz de 75 por 5 raiz de 3. Então, vai ficar 5 vezes 5 raiz de 3 dividido por 75. Então, 5 vezes 5 vai dar 25 raiz de 3. Agora, simplificamos o 25 com o 75, que ele vai chegar no raiz de 3 sobre 3, que é a resposta que nós temos aqui. Mais um exercício. Essa aqui bem fácil também. A gente só pode juntar raiz com raiz, desde que o valor que está dentro da raiz seja o mesmo, né? E fração com fração. Então, 1 meio mais 5 meios vai dar 6 meios. 6 meios vale 3. Então, aqui, se nós pegássemos só as frações, a gente já via que teria a resposta correta. E juntando a raiz de 2 mais a raiz de 2, então vai dar 2 vezes a raiz de 2. Então, a resposta aqui é a letra C. E nessa outra aqui, uma expressão aritmética que envolve várias expressões, várias aplicações de potências, né? Então, aqui já está resolvido. A raiz de 64, tá? Só foi escrito novamente. Eu vou dizer o que foi feito aqui. Raiz de 64 é fácil, né? A raiz quadrada de 64 é 8. Daí foi resolvido essa partezinha aqui, ó. Tudo isso aqui não precisa ser calculado, porque tudo isso está elevado a zero. E tudo isso elevado a zero vai dar 1. Então, agora calcula isso aqui, 8 elevado a 1/3. Eu fiz aqui uma mágica. Transformei o 8 em 2 ao cubo. E 2 ao cubo, ao ser substituído no 8, eu posso colocar entre parênteses, tá? Então, pode ser feito isso. Então, troquei o 8 por 2 ao cubo, que é a mesma coisa. Coloca entre parênteses. E fica potência com potência. Então, multiplica o 3 vezes 1/3. E 3 vezes 1/3 dá 3/3. Ou seja, 2 elevado a 1. Então, vai dar 2. Então, 8 na 1/3 vai dar 2. Então, agora, nós vamos ter que primeiro dividir aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Menos 1 e mais 1 vai dar 1. Então, 8 menos 1 vai dar 7. Então, primeiro faz a potência, depois divide, e daí depois junta eles. Então, 7 é a resposta. Então, agora vamos chegar na função exponencial.